Olá, saudações! Bem-vindos a Dicas do Zé. Bom, quando nós falamos de Shakespeare, o que primeiro nos vem à mente? Que é um autor difícil, hermético, erudito demais, um escritor para leitores seletos, o que não é verdade. Claro que quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa bagagem literária, mais proveito nós tiraremos da obra deste que é considerado o maior dramaturgo de todos os tempos. Mas nós, leitores comuns, só por isso vamos ficar de fora do prazer de apreciar essas incríveis histórias escritas pelo bardo inglês? Não. Então, eu lhe pergunto, você tem medo de William Shakespeare? Bom, se Shakespeare escrevia suas peças para o público do século XVII, é preciso considerar que elas são atemporais, elas dizem respeito a mim, a você, a todos nós, porque falam de amor, ódio, ciúme, inveja, justiça, vingança, ganância, sede de poder. De uma forma ou de outra, nós estamos imersos nesse caldeirão que Shakespeare sabe manipular e remexer muito bem como um verdadeiro feiticeiro das palavras. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês Macbeth. É uma história incrível. Bom, tenha em mente de que Shakespeare escrevia principalmente peças teatrais. Ele escreveu sonetos também, enfim. Mas são peças de teatro, então seus livros normalmente se apresentam da seguinte forma, com os personagens que participam da peça, o cenário. Aí em cada introdução, vem assim, ó, ato 1º, cena 1, e segue a história, que é excelente. Só você se acostumar um pouquinho com esse tipo de apresentação e você vai viajar nas páginas maravilhosas desse dramaturgo fantástico. Bom, Macbeth é um nobre escocês que possui um grande amigo chamado Banquo, e eles participam numa luta para defender o trono da Escócia. Há uma guerra civil e o rei Duncan está prestes a ser destronado. Então Macbeth, Banquo, Macduff e outros nobres, eles lutam contra os usurpadores do trono e vencem. Macbeth é visto como um grande herói, um homem honrado, e recebe títulos de nobreza, enfim, até um nobre que traiu o rei, Macbeth o derrota, e os títulos de nobreza desse personagem passam para ele. Mas aí é que entra a questão da ganância. Shakespeare, como eu disse, ele trata muito das emoções humanas. Por isso que ele é atemporal. Você vai encontrar os temas dessas histórias escritas no século XVII nos dias de hoje. Em qualquer trama bem escrita que trate de questões humanas, você vai encontrar ali o ódio, o ciúme, a sede de poder, a ganância, até principalmente na vida real, nos jogos políticos que nós acompanhamos aí nos noticiários, que muitas vezes chegam à raia até do assassínio, em alguns casos extremos. E é o que acontece aqui. Então, Macbeth, ele, apesar de ter sido proclamado um homem honrado, um herói, e receber ainda mais títulos, isso não é suficiente. Então, ao retornar para encontrar o rei Duncan, ele tem uma visão. Ele encontra as 3 feiticeiras, né, as West Sisters,
ela... Se você... Essas três feiticeiras, essas três mulheres, elas estão muito entranhadas no folclore celta. Quem já leu Sandman vai ver que elas participam em várias histórias desse personagem de Neil Gaiman. Bom, então essas três feiticeiras predizem o futuro de Macbeth. Então, essas mulheres feiticeiras, que são representadas por uma velha, uma mulher na idade madura e uma donzela, profetizam a Macbeth que ele irá se tornar rei, mas não dizem como ele vai chegar ao trono, será através de caminhos naturais ou não. Então, instigado por elas, surge no coração de Macbeth a ganância, a ambição desenfreada. Ele não quer esperar talvez um momento natural, um momento de transição política para atingir a coroa. Ele realmente decide, pelos caminhos mais assustadores, chegar ao poder. Então envia uma carta à sua mulher, Lady Macbeth, que é uma personagem muito importante da trama, porque quando seu marido hesita, às vezes em tomar determinadas atitudes, ela está ali para forçá-lo, quase empurrá-lo em direção a esse caminho sem volta. Porque o rei Duncan, ele está em jornada pela Escócia e ele vai se hospedar no castelo de Macbeth durante uma noite. Então ali naquela noite, aquela noite tenebrosa, o nosso personagem dá um passo decisivo e sem volta rumo a um caminho terrível. Um caminho que o leva ao poder, mas também leva à loucura, porque é um caminho escrito por sangue. E sua mulher está ali muito presente ao seu lado para reforçá-lo em suas decisões. Quando ele fraqueja, muitas vezes dominado pelo medo e por algum sentimento ainda de piedade, sua mulher o instiga a cumprir a profecia de ascender ao trono. É uma história realmente fantástica. E nós vemos também como o ser humano, após adquirir, muitas vezes por atos ilícitos, os seus desejos, ele se vê atormentado. A loucura está ali presente. Dostoiévski lidou com essa situação muito bem, com crime e castigo. A loucura do criminoso que acompanha os atos criminosos. Então Macbeth, como seu coração está impregnado de maldade, começa a ver maldade por todos os lados, ele não confia em mais ninguém. Então inicia-se um reinado de terror, onde ele persegue seus antigos amigos e aliados políticos. Mais para frente, ele reencontra as três bruxas, que por sinal fazem mais 3 profecias. São as melhores profecias já escritas na literatura. Elas manipulam tão bem as palavras que elas indicam, através de 3 demônios que passam as informações a Macbeth, o que poderá acontecer no futuro, o que irá acontecer no futuro. Só que de uma forma que elas jogam com as palavras, que a realidade fica ali encoberta, distorcida, mas no final mostra-se realmente perfeita. Foi exatamente aquilo que elas quiseram dizer. É fantástico essas 3 profecias que levam ao fim da história. Que é claro que eu não vou contar para vocês, caso alguém ainda não tenha lido. Então, Shakespeare, através de suas histórias, nos conduz assim a diversos níveis de interpretação. Você pode ler como uma grande aventura, uma luta pelo poder, pode também absorver ali as questões inerentes à natureza humana, inclusive mergulhar fundo na psicologia do poder, na filosofia. Ele usa, seus diálogos são muito poéticos. Ele fala inclusive que a vida, para você ter uma ideia do teor da sua habilidade com as palavras, a vida ela é uma história de som e fúria contada por um idiota e que nada significa. Então ele demonstra a vacuidade, às vezes, de determinados atos para atingir determinados objetivos, e no final a morte será a grande recompensa para todos. Bom, esse livro é excepcional. É importante de vez em quando nós sairmos um pouco da nossa zona de conforto literário e conhecermos assim uma forma narrativa um pouco diferente. Mas sem dúvida nenhuma vocês não vão se arrepender. Agora vamos falar um pouco do filme Macbeth, que estreou em 24 de dezembro de 2015. Eu me pergunto, que filme estreia na véspera de Natal?
Ele entrou e saiu simplesmente, ou eu estava muito distraído comendo a ceia, ou realmente houve pouca propaganda em torno dele. Então quero falar um pouquinho do filme Macbeth para vocês. Essa versão de Macbeth para o cinema, e porque existem outras, ficou excelente. A começar pela fotografia belíssima, belíssima. As paisagens escocesas são de tirar o fôlego. As cenas de luta, elas são bem contemporâneas, bem ao gosto do cinema atual. Muito violentas, coreografadas e com uma beleza plástica assim impressionante. O Michael Fassbender interpreta muito bem Macbeth. Marion Cotillard é uma Lady Macbeth perfeita. E os diálogos, aí o diretor foi muito corajoso mesmo. Eles são praticamente calcados nos diálogos shakespearianos. Ele transcreveu para o cinema as falas originais. Então, assim, dado o momento, isso reduz um pouquinho o ritmo do filme. Por outro lado, ele demonstra toda a força e toda a poesia dos escritos do Shakespeare. Então, perfeito, irrepreensível. Agora, aí nesse caso é que entra um senão. Porque seria bom para nós assistirmos esse filme dublado. Eu prefiro filmes legendados. Mas neste caso, seria bom, seria mais cômodo, mais fácil, até mais prazeroso ouvir os diálogos shakespearianos do que lê-los. Então você acompanharia assim com mais tranquilidade, com mais conforto. E a escolha dos atores que dublaram foi ótima. Eles interpretam bem, as vozes casam com o biotipo dos personagens também. Só que na hora de traduzir, aí eu não sei porquê, houve uma falha imperdoável. Eles podaram os diálogos do Shakespeare, eles mutilaram. Por exemplo, no original, Macbeth pergunta à esposa que horas são, ela responde: a noite e a madrugada estão em luta, já não sabem qual é qual. Quer dizer, são altas horas, então já é um período tão tarde que fica entre a noite e a madrugada. E é traduzido simplesmente com já é tarde. Então eu fiquei assim decepcionado, eu queria realmente ter a comodidade para ouvir em português essa história. E quando acaba eu fui obrigado a colocar as legendas, porque realmente os diálogos foram bastante sacrificados. Mas fora isso, um filme realmente excelente, que como eu disse no início do vídeo, nos tira da zona de conforto. Estamos habituados a determinados tipos de filmes, determinados tipos de apresentar histórias, e essa é realmente diferente. Bom, fica a minha dica, Macbeth de William Shakespeare e o filme de 2015. Espero que tenham gostado, deem uma curtida, compartilhem com os amigos, ajudem o canal a crescer e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!